Olá pessoal, eu sou o Danilo, professor da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Eu sou formado em Biologia pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, fiz mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e fiz doutorado de sanduíche e depois um pós-doutorado também no Max Planck Instituto de Fisiologia Molecular de Plantas. Desde 2016 eu estou aqui no UFC e a gente tem trabalhado bastante com a questão de regulação dos movimentos estomáticos, dentre as quais a gente tem investigado fatores que regulam, que possivelmente regulam a velocidade estomática. Tá? Então eu vou trazer um pouco de dados do nosso grupo hoje e falar bastante sobre velocidade estomática, aspectos evolutivos, genéticos e fisiológicos. Bom, o nosso caso de estudo é a célula-guarda, né? Então a gente está interessado em entender como é que esses movimentos estomáticos são regulados. Então nós temos o que são os estômatos, né? O que são essas células-guarda? Os estômatos são complexos encontrados muito preferencialmente na epiderme foliar, tá? Então, nós temos duas células guardas, algumas vezes nós temos algumas células subsidiárias e aqui ao redor as células epidérmicas. Então, uma característica importante do estômago é o poro estomático, que é essa parte central do complexo, onde você tem a troca de gases entre a folha e o ambiente. Então, por esse poro estomático passa CO2 do ambiente para dentro da folha e sai água através da transpiração. Então, regula o movimento estomático de abertura e fechamento desse poro regula a eficiência do uso da água, que é o que? Essa troca de ganho de carbono pela perda de água pela planta. Tá? Então, tem grande importância ecológica, porque diretamente regula os ciclos biogeoquímicos do CO2 da água, por exemplo, além do oxigênio, né, que também passa por esse estômago. E também estômatos e o movimento estomático em si, ele é extremamente importante numa situação de estresse. Então, quando a planta está numa deficiência hídrica no solo, ela fecha o estômago como forma de preservar ou de minimizar as perdas de águas via transpiração. Então, entender esse movimento estomático, ele tem tanto uma importância ecológica como também biotecnológica. Haja vista que nós, pela manipulação dos movimentos estomáticos, nós podemos ter plantas que crescem mais e ou sejam mais tolerantes a alguns tipos de estresse. Tá? Então esse é o nosso modelo de estudo. E como é que os estômatos regulam essa taxa fotossintética e a eficiência do uso da água? Porque existe uma limitação difusional da fotossíntese. Né? Então o estômato é a primeira barreira física que o CO2 ambiental encontra para entrar dentro da folha. Tá? Então, aqui, se esse poro estomático estiver fechado, ou quanto mais fechado ele tiver, maior vai ser a restrição do CO2 atmosférico para dentro da folha. Tá? Então, a nossa primeira barreira, a gente chama de condutância estomática, ou resistência estomática, dada aqui pelo símbolo GS. Tá? À medida que o CO2 entra na folha, ele encontra várias outras resistências, como a gente chama de resistência mesofílica, que é dividida em várias, né? Então você tem aqui, cada Gzinho aqui é uma resistência que esse CO2 encontra até chegar lá no sítio de carboxilação da rubisco no cloroplasto das células mesofílicas. Tá? Então, essas barreiras difusionais, tanto a estomática quanto a mesofílica, limitam a fotossíntese. Tá? Então, entender melhor esses processos, a gente tem a capacidade de otimizar o processo fotossintético de forma geral. Tá? Mas a limitação fotossintética ela não é só difusional, ela tem uma parte bioquímica também. Né? Então, se a gente colocar tudo isso dentro de um campo de futebol, nós estaremos aqui a limitação estomática, a limitação mesofílica e a limitação bioquímica também. Tá? Então, somados, você tem são fatores que restringem a fixação do CO2 e muito provavelmente a produtividade das culturas. Tá? Então, como aqui o jogador aqui está com a bola a limitação estomática, é porque a gente vai falar de estômato hoje. Tá? Então, assim, se de maneira hipotética, de maneira teórica, né, se você tem abertura e fechamento estomático, eles reduzem ou otimizam a taxa fotossintética,
espera-se que você tenha uma relação linear entre a taxa de condutância estomática e a taxa de fixação do CO2. Né? Ou seja, quanto mais aberto for o estômago, mais fotossíntese, mais CO2 vai entrar e mais fotossíntese vai ter. Né? Mas não é linear. Né? A gente sabe que não é linear essa relação. Isso aqui é uma relação hipotética. Tá? Não é linear a relação AGS. Por quê? Foi o que eu mostrei anteriormente. A fotossíntese não é somente limitada pela AGS. Né? Não é somente limitada pela abertura e fechamento estomático. Existem outros fatores bioquímicos e a condutância mesofílica que pode também restringir essa fixação do CO2. Tá? Então, essa relação AGS aqui é extremamente hipotética. O que a gente vê de forma, na prática, é uma relação dessa forma. Você tem uma saturação da taxa de fixação do CO2 à medida que você vai aumentando a condutância estomática. Tá? Então, essa relação AGS, ela não é linear, ela varia de acordo com o status hídrico da planta, e também, que é um aspecto evolutivo que a gente vai trazer aqui hoje, é que ela varia entre diferentes grupos evolutivos de plantas. Tá? Então, nesse caso aqui, são dados de uns experimentos nossos. Em bolinha preta aqui você tem a relação AGS de angiospermas e as bolinhas brancas são a relação AGS de samambaias, tá? Denominada aqui como fernes. Okay? Então, veja, a relação de angiosperma ela satura a fixação, mesmo com incrementos na condutância estomática, mas aqui na relação de samambaias, aparentemente ela é mais linear do que as de angiospermas. Tá? Então, essa relação AGS ela vai sempre mudar de acordo com o seu estudo, de acordo com a capacidade hídrica que a sua planta está, o status hídrico que a sua planta está, de acordo com o grupo evolutivo que você está avaliando, tá? Mas a mensagem que a gente quer deixar aqui é que ela não é linear entre fotossíntese e condutância estomática. Agora, por que tem essa diferença? Né? Os estômatos estão... Esse aqui é o último dado que a gente tem de... A questão é, quando é que surgiram os estômatos? Né? Então, essas plantas mais primitivas, como briófitas, já têm estômatos. Tá? Então, os últimos dados que a gente tem... Isso aqui há bastante controvérsia ainda, mas os últimos dados que a gente tem é que apenas esse grupo aqui perdeu o estômato ao longo da evolução. Mas os grupos mais primitivos, e a gente supõe que tem aqui um ancestral comum para aquisição dos estômatos. Né? Então a gente tem aqui as angiospermas, as samambaias, as licófitas e aqui briófitas. Mas aparentemente tem um organismo aqui que a gente ainda não sabe, mas que tem estômato. Ou seja, estômato está presente em praticamente todas as plantas, com exceção aqui desse grupo que foi perdido. Tá? Isso é o que a gente tem hoje. Né? Cada trabalho que sai, a gente tem uma nova teoria em relação às origens dos estômatos. Então, muitas plantas contêm estômatos, mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, a capacidade fotossintética desses diferentes grupos evolutivos, isso aqui é um estudo feito por nossos colaboradores lá de Maiorca, o Xuxo e colaboradores, e a gente tem essa relação da taxa fotossintética entre esses diferentes grupos. Então, isso aqui é uma meta-análise de vários trabalhos, tá? Em que você percebe que a taxa fotossintética aumenta à medida que você tem grupos evolutivos mais derivados, ou seja, as plantas mais primitivas, como briófitas e samambaias, a taxa fotossintética é muito baixa. Tá? Então, você tem essa diferença nessa taxa fotossintética entre esses grupos. E muito se deve à relação ao estômago. Tá? Então, existe uma teoria, a primeira teoria que se criou a respeito da evolução estomática, ou seja, da evolução da resposta estomática, alguns estudos demonstravam que essas plantas as plantas mais primitivas, por exemplo, não tinham resposta ao ácido abscísico, que é um hormônio que a gente sabe que fecha o estômago na maioria das plantas. Né? Então, esse trabalho do Broderick e do McAdam de 2011 mostrou o seguinte: essa aqui é uma planta de girassol, então, ou seja, uma angiosperma. Quando eles aplicaram ABA, o estômago fecha rapidamente. Né? Então, essa é a resposta que a gente está acostumado a ver. Você aplica ácido abscísico, o estômago fecha rapidamente. Mas nessa planta aqui, quando eles aplicaram ácido abscísico, o estômago praticamente não mudou. A passo que quando eles, ou seja, cortaram a folha, né, fizeram a excisão, o estômago fecha. Ou seja, não tem aqui nesse estudo, não encontraram um fechamento estomático induzido pelo ácido abscísico nessa planta
mais primitiva, tá? Então, a partir desse momento, criou-se uma ideia de que as plantas mais primitivas não tinham uma capacidade de responder a certos estímulos, ácido abscísico, CO2 e assim por diante. Tá? Então, essa foi a primeira, não foi a primeira, mas a partir desse trabalho que os vários outros surgiram como forma ou de comprovar, né, que é essa teoria, ou mostrar uns resultados diferentes, que foi o que acabou acontecendo. Então, o que a gente encontra na literatura são vários resultados antagônicos, né? Então, assim, você tem alguns trabalhos do mesmo grupo, do McAdam e do Tim, que mostra que algumas pteridófitas, né, ou samambaias, licófitas também, as celaguardas dessas plantas não respondem ao ácido abscísico. Isso foi um trabalho publicado, se não me engano, em 2012. Ao passo que aqui, mais recentemente, você tem alguns trabalhos que, por exemplo, esse trabalho demonstra que essas plantas mais primitivas, essas plantas mais basais, têm uma resposta em resposta à luz azul. E aqui, esse importante trabalho aqui mostra que, dependendo das condições de crescimento, você pode observar ou não as respostas dessas plantas em relação a mudanças, né, na concentração de ácido abscísico, por exemplo, concentração de CO2. Tá? Então, há várias controvérsias, mas o que a gente tem hoje é basicamente a conclusão desse trabalho aqui, que as pteridófitas têm essa capacidade de responder a mudanças ambientais e endógenas, como, por exemplo, o ácido abscísico, mas isso que pode variar entre espécies. Tá? Algumas espécies têm essa capacidade de responder e outras não, ou, dependendo da condição de crescimento, também você tem essa diferenciação na resposta. Um outro trabalho muito importante nessa questão foi o trabalho do Franks e Britton Harper, de 2016, que mostrou o seguinte, que não é que as pteridófitas não respondem a variações, por exemplo, nas concentrações de CO2, é que elas têm uma menor velocidade de resposta. Então, elas precisam de mais tempo para demonstrar aquele padrão de aumento de condutância estomática ou de redução na condutância estomática. Tá? Então, o que eles basicamente fizeram foi demonstrar, por exemplo, isso aqui é uma espécie de Angiosperma, Arabidopsis thaliana. À medida que você aumenta a concentração de CO2, né, de 400 para 800, que é essa linha vermelha aqui, o estômago de Arabidopsis fecha assim, numa velocidade estrondosa. Né? Então, rapidamente, em poucos segundos, o estômago de Arabidopsis já fecha. Repare que a escala aqui é de minutos, né, de 0 a 200 minutos, e aqui aqui é pteridófitas e aqui angiospermas. Então você vê que nas pteridófitas, nas samambaias, o estômago demora muito para fechar. Né? Então você tem aqui uma espécie, duas espécies, três espécies, ou seja, a diferença não é na capacidade de fechar, e sim na velocidade de resposta. Tá? Enquanto a angiosperma fecha rapidamente, as samambaias precisam de um longo tempo para poder fechar esse estômago. Isso foi importante porque diz, né, que não é que as espécies não respondem, mas elas precisam de mais tempo. A diferença é na velocidade, não na capacidade de fechar o estômago. Tá? Agora, por que é importante? Né? Qual é a ecofisiologia por trás dessas respostas? A gente sabe que durante a transição da luz para o escuro, o estômago fecha, exceto nas plantas Cã. Né? E, da mesma forma, quando você coloca a luz, o estômago, a condutância estomática que está aqui embaixo, ela aumenta consideravelmente até um certo platô. Tá? E em relação ao CO2, nós temos hoje mais ou menos a concentração de 400 ppm na atmosfera, mas temos uma predição de aumentar essa concentração de CO2, né? Ou seja, ela vem aumentando ao longo dos anos. À medida que você coloca, por exemplo, uma alta concentração de CO2, 800 ppm de CO2, você tem uma redução da condutância estomática. Então o estômago fecha, sobretudo o estômago de angiosperma, fecha em altas concentrações de CO2. E ele abre a baixas concentrações. Então, se você transferir de 800 para 200 ou de 800 para 400, o estômago abre novamente. Tá? Então, naturalmente, essas variáveis, luz, escuro, mais luz, sombreamento, né? Várias concentrações de CO2, você tem variações ao longo do dia. Né? Então, esse estômago tem esse processo dinâmico. Né? Ao longo do dia, você tem abertura e fechamento do estômago de acordo com essas variáveis climáticas. Por exemplo, né? Ainda tem que incluir DPV, temperatura e assim por diante.
Então, assim, um aspecto importante de biotecnológico por trás de entender essa velocidade estomática é porque durante a transição do escuro para a luz, a fotossíntese é ativada. Né? A fotossíntese depende fundamentalmente da luz, não tem como. E aí você também tem uma certa abertura estomática. No entanto, você tem espécies que aumentam a contagem estomática muito rapidamente. E outras espécies que têm um aumento mais lento. Né? A mesma coisa acontece na transição da luz para o escuro. A fotossíntese cai lá embaixo, porque sem luz não há fotossíntese. Né? E o estômago fecha, mas não fecha tão rapidamente quanto o decréscimo da fotossíntese. Tá? Então, nesse período aqui, o que acontece? Você tem zero ganho de carbono, porque não tem fotossíntese, e você tem água sendo perdida, porque o estômago está aberto. Então, você tem um decréscimo na eficiência do uso da água. Ou seja, quanto mais lento for o estômago, na parte de fechamento estomático, menor vai ser a eficiência do uso da água da planta. Tá? Então, um dos mecanismos, um dos alvos biotecnológicos hoje é o quê? Fazer com que estômatos abram e fecham rapidamente. Por quê? Abrindo rapidamente, você propicia a entrada rápida de CO2, você otimiza a taxa fotossintética. E fechando rapidamente o estômago, você teria menos, a planta perderia menos água, otimizando assim a eficiência do uso da água. Tá? Então, dentro de um contexto biotecnológico, manipular a velocidade estomática, nós podemos propiciar um aumento em produtividade e intolerância a alguns fatores de estresse também. Pelo menos essa é a teoria. Né? Mas já tem alguns estudos demonstrando que estômatos mais lentos podem limitar a taxa fotossintética em até 10%. Então, é claro que a taxa fotossintética, a gente não pode traduzir ela estritamente para a taxa de produtividade, porque envolve nutrientes, envolve água, envolve vários outros fatores. Mas, obviamente, que uma planta que tem 10% a menos de taxa de fixação de CO2 por dia terá uma menor produtividade. Né? Então, hoje a gente tem um gargalo que é aumentar a produtividade das culturas, então velocidade estomática pode ser um dos fatores-chave. Por quê? Você tendo os estômatos mais lentos, né, a gente tem alguns dados feitos por o grupo da Lawson de que esses estômatos mais lentos podem limitar tanto a fotossíntese quanto a produtividade. E aqui só um exemplo de várias curvas, né, de aumento em fotossíntese e contagem estomática que esse grupo fez, só para vocês terem uma noção o quão diferente é, né, a velocidade estomática e a taxa fotossintética entre as espécies. Aqui são várias espécies, todas angiospermas, e algumas espécies você tem assim, o GS aumentando bem lentamente, né, você vê que é uma fase quase linear, ao passo que a fotossíntese é bem alta. Né? Então, a eficiência do uso da água aqui, por exemplo, é maior do que aqui. Porque ela está conseguindo fazer uma alta taxa de fotossíntese com uma baixa taxa de IgS. Ou seja, se você tiver como desacoplar, geneticamente falando, se você tiver como desacoplar a condutância estomática da fotossíntese durante a abertura estomática, é melhor que esse estômago seja mais lento. Tá? Por quê? Ele abrindo mais lentamente e a planta tendo capacidade de fixar CO2, perfeito. Né? Porque ela vai fixar mais CO2 com menos água sendo perdida. Consequentemente, a eficiência do uso da água é mais alta. Tá? Então, durante a abertura estomática, tanto os estômatos mais lentos quanto os estômatos mais velozes são alvos de biotecnologia. E na parte de fechamento estomático é quase que uma unanimidade que estômatos mais velozes seriam melhor. Né? Assim, o fechamento estomático deveria ser, em termos genéticos, em termos biotecnológicos, quanto mais rápido o estômago fechar, melhor, porque evita a perda de água. Tá? Então, mas a questão é, o que regula a velocidade estomática? Né? O que regula os movimentos estomáticos? São questões extremamente complicadas, porque não envolve somente a célula guarda, envolve também as células mesofílicas. A gente entende mais ou menos um pouco desses dois processos, tanto mediado pela célula mesofílica, tanto pelas células guardas. Recentemente, na verdade esse ano, nós temos 2 trabalhos do grupo da Diana Santelli que demonstram que o metabolismo das células guardas é importante para regular a velocidade estomática. Então esse primeiro estudo,
Aqui você tem plantas de Arabidopsis, WT, STP41, STP1 e o duplo mutante. Então esses três aqui são mutantes para um transportador de sacarose, que é superexpresso na célula guarda. Tá? Então esse transportador, qual é a função dele? Trazer sacarose para dentro da célula guarda. Tá? Então reparem que na transição do escuro para a luz, você tem nesse duplo mutante, né, ou seja, esses dois transportadores podem compensar a ausência de um do outro. Por isso que você tem esses resultados do mutante simples não tão severo quanto do duplo, porque um transportador pode compensar o outro. Tá? Então vocês vejam que no duplo mutante a abertura estomática é muito baixa. Né? Tanto a velocidade, você vê que aqui é quase linear, né? O aumento da abertura estomática induzida pela luz, e tanto a magnitude também com que esse estômago abre é muito menor. Então, qual é a conclusão desse trabalho? Quando você diminui o influxo de sacarose para dentro da célula guarda, você modifica a homeostase de açúcares, né, dentro da célula guarda, e você tem uma menor velocidade estomática, de abertura estomática. Da mesma forma, eles fizeram outro trabalho, esse é o da Plant Cell, que usaram dois mutantes. Um mutante ARA1, que é uma proton-TPase, e aqui você tem o duplo mutante AM3-BAN1, que são enzimas que degradam o amido. Tá? São as principais enzimas que degradam o amido dentro da célula guarda. Então, nas barrinhas cinzas você tem escuro, aqui luz e escuro de novo. Ou seja, você tem a transição de escuro para luz. Né? Então, na WT você vê uma abertura estomática extremamente rápida, em Arabidopsis, né? E nesses mutantes você tem uma abertura muito menor. Né? Ou seja, uma velocidade, depois eles mediram a velocidade em ambos os trabalhos, e a velocidade de abertura estomática é menor nos mutantes comparado com o WT. Tá? Então, conclusão desses dois trabalhos. A homeostase de açúcares dentro da célula guarda é extremamente importante para otimizar o processo de abertura estomática. Tá? Bom, nós temos alguns dados também nesse sentido. Durante minha tese de doutorado, nós fizemos um trabalho superexpressando essa enzima sacarose sintase 3, especificamente em células guardas. Então, o que a gente viu foi que, superexpressando essa enzima, a gente tem aqui a planta não transformada, que é o WT, e duas linhagens transgênicas. Tá? Então, aqui 1 hora e 3 horas após a transição do escuro para a luz. Então, você tem aqui um aumento significativo da GS a 1 hora, mas às 3 horas você tem as duas linhagens com um aumento significativo tanto de GS quanto de fotossíntese comparado com o WT. Tá? Então, se a gente fizer aquela relação AGS, que eu mostrei lá no início, você tem um incremento em fotossíntese, né, em ambas as linhagens, à medida que você tem um incremento em condutância estomática. E isso foi observado nas linhagens transgênicas superexpressando a sacarose sintase 3, especificamente em célula guarda. Tá? Então, isso aqui demonstra que algumas culturas, não todas, tá? Mas algumas culturas que têm uma certa limitação difusional pela condutância estomática, que é o caso do tabaco, que foram feitos esse estudo, se você aumentar de alguma forma geneticamente, né, a condutância estomática, você aumenta a fotossíntese e, consequentemente, a biomassa, que foi o caso que a gente observou. Tá? Então, movimento estomático, ou seja, a velocidade ou a taxa de abertura estomática, você pode propiciar um aumento na taxa de fixação do CO2 e, consequentemente, na biomassa dessas culturas, sendo, portanto, um importante alvo biotecnológico. Tá? Nós fizemos recentemente o contrário. Nós pegamos esse gene e silenciamos ele em célula guarda. Tá? O mesmo gene sacarose sintase 3 de batata, nós incluímos ele na orientação antissenso em plantas de tabaco. Esses resultados, o que essas que nos mostraram? Obviamente, como esperado, né, se ali aumentou a taxa de condutância estomática, aqui diminuiu a taxa de condutância estomática. E também, esse aqui é um parâmetro, T50%, é um parâmetro relacionado com a velocidade estomática. Tá? Então, quanto maior esse parâmetro, que foi o caso que a gente observou nas linhagens transgênicas, mais lento é o estômago. Então, ele abre menos, né? Então, tem uma taxa menor de condutância estomática e mais lentamente. Tá? E o que isso resulta? Né? Então, isso aqui é a taxa de acumulação, de perda de água acumulativa ao longo de um experimento de 11 dias. Então, a taxa de transpiração da planta inteira. Tá?
Então, por que nós fizemos isso? Porque isso aqui é uma análise pontual, né? Você faz lá com o IRGA e você mede lá com o tanto tomático. Mas para saber qual o efeito que isso tem a nível de planta inteira, nós fizemos esse experimento medindo a taxa de perda de água por planta por dia, tá? Então reparem que aqui em preto a gente tem a planta selvagem e aqui as duas transgênicas, ou seja, elas perdem muito menos água do que a planta da Butê, conservando mais água, consequentemente ela precisa de menos água para crescer, né? Também um importante achado no sentido de produzir plantas que necessitam de menos água para crescer. Bom, então, de que forma esse conhecimento mostrado até agora regula a velocidade estomática? Então, a gente sabe que durante o processo de abertura estomática, na luz, né, nós temos a degradação de amida, aqui pela BAM1 e AMI3. Então, esse processo é extremamente importante e ele é ativado pela luz azul. Tá? Então, essa luz azul é percebida aqui pelas fototropinas da membrana plasmática da célula aguada, que ativa essas proto-ATPases da membrana plasmática e induz tanto a degradação de amido quanto a degradação de lipídios. Tá? Então, essa dinâmica de sinalização em resposta à luz azul explica parcialmente como o estômago explica parcialmente a velocidade estomática, ou seja, precisa induzir a degradação tanto de amido quanto de lipídios dentro da célula guarda, né? Nós mostramos também que via sacarose sintase, né, que é uma das enzimas chave para a regulação do metabolismo da sacarose, você pode também interferir no processo de velocidade estomática. Tá? Então, a glicólise aparentemente é importante, ou seja, esses carbonos vindo do amido, vindo do lipídios e do açúcar, aparentemente são para alimentar essa cadeia, esse processo respiracional, tá? Que ocorre nas mitocôndrias. Existe um outro fator, né, que a gente, como eu falei para vocês, não só depende simplesmente do metabolismo das células guarda, mas também de uma interação com as células mesofílicas. Tá? Então tem vários trabalhos e uma teoria antiga demonstrando que o transporte de sacarose das células mesofílicas para o apoplasto de células guardas, né, demonstrado aqui por essas setinhas amarelas, essa acumulação de sacarose, seja no apoplasto, ou seja, dentro da célula guarda, pode ser um mecanismo também de regular, de induzir o fechamento estomático. Tá? Tem vários trabalhos mostrando que isso é possível. Então, essa relação AGS que a gente está falando aqui, ela é totalmente acoplada, ou seja, quanto maior as taxas de fotossíntese, essa é uma hipótese na verdade, né? Quanto maiores as taxas de fotossíntese, mais você vai ter esse transporte de sacarose das células mesofílicas para o apoplasto célula guarda e o estômago fecha nessas condições de altas taxas fotossintéticas. Para que isso ocorreria? Para otimizar a eficiência do uso da água. Né? Então, altas taxas fotossintéticas, altas concentrações de sacarose, o estômago fecha nessas condições. Tá? Então, o que suporta esse tipo de hipótese? Nós temos alguns dados já publicados de que quando a gente pega o estômago, o fragmento epidérmico, e coloca aqui para abrir num tampão de abertura estomática, então aqui você tem o controle, né, que é o estômago aberto. Nós temos o controle osmótico, que é manitol, e depois várias concentrações de sacarose. Então nós adicionamos sacarose no fragmento epidérmico e observamos se ele é capaz de induzir o fechamento estomático. Então nós percebemos que à medida que a partir de 10 milimolar e 100 milimolar, o estômago fecha. Né? Nós temos uma redução na abertura estomática. Isso são concentrações extremamente altas. Né? Então 10 milimolar até que é razoável, fisiologicamente falando, mas 100 milimolar é uma concentração extremamente alta. Né? A gente não sabe se esse transporte de sacarose da célula mesofílica para a célula guarda se é capaz de acumular 100 milimolar ao redor da célula guarda. Mas o que demonstra para a gente é que o estômago fecha em altas concentrações de sacarose. Então esse é um mecanismo que reforça aquela ideia de que a sacarose seria uma molécula de sinalização da célula mesofílica para a célula guarda para fechar o estômago em períodos de altas taxas fotossintéticas. Então, juntando essas duas, juntando o que a gente veio falando até aqui, né? Então, sacarose induz fechamento estomático e as angiospermas têm uma alta taxa fotossintética e, consequentemente, né, a gente prevê que tem uma maior capacidade de produzir
sacarose, porque é um fotossimilado. Então nós fizemos a seguinte pergunta, né? Então quanto mais fotossíntese, será que tem mais sacarose e isso ajudaria a explicar a velocidade estomática diferencial entre angiospermas e pteridófitas? Bom, a partir dessa pergunta nós fizemos vários experimentos, um deles foi recentemente publicado. Nós usamos duas espécies de angiospermas, que é a tabácano e o feijão calpi, e duas espécies de samambaias. Tá? Nós utilizamos essas duas espécies de samambaias porque possuem a folha larga, né? A gente consegue fazer as medições no IGA tranquilamente. Tá? E as angiospermas a gente escolheu simplesmente porque a gente tinha no nosso banco de germoplasma. Bom, fizemos algumas análises e a gente percebe que, de fato, os angiospermas, né, têm uma maior taxa de fotossíntese, aqui a taxa máxima de fotossíntese, em vigna, tabaco, nas duas pteridófitas, então reforçando aquela ideia da meta-análise do Churchill, que as angiospermas têm uma maior taxa fotossintética comparada com as samambaias. Bom, depois nós fizemos algumas análises de dinâmica de resposta estomática em relação a diferentes concentrações de CO2 e também em resposta à transição escura e luz, e também ao longo do dia. O que eu vou mostrar para vocês aqui é somente a parte de transição de CO2. Então, o que nós fizemos? Nós deixamos a planta no IRGA, né, a 400 ppm do CO2, depois transferimos para 800 e depois transferimos para 200 ppm do CO2. Então, a gente analisa aqui através dessa fase linear do fechamento esse L máximo, né, que é o slope máximo dessa curva, que a gente trata ele como velocidade. E também a gente tem aqui as taxas de steady state, de condutância estomática a 400, a 800 e 200 ppm de CO2. Tá? Então, nessas condições de steady state, de condutância estomática a 400, 800 e 200, nós coletamos folhas e fizemos uma análise metabólica, de perfil metabólico via GCTOF-MS. Tá? A ideia aqui era tentar verificar quais metabólitos se correlacionam tanto com a velocidade estomática com a taxa de condutância estomática no steady state. Tá? E ver isso, obviamente, entre angiospermas e pteridófitas. Bom, o que nós observamos? De fato, nossos resultados batem de acordo com aquele estudo do Franks, em que as angiospermas, à medida que você transfere para a concentração alta de CO2, né, que é essa curva aqui, você tem um fechamento estomático muito rápido. Né? Então, aqui tabaco, aqui feijão. E aqui, veja, as duas pteridófitas. Então, veja que aqui, por exemplo, o tempo que nós utilizamos para chegar no steady state é para aproximadamente 20 e poucos minutos, 30 minutos em feijão. E aqui, nessa pteridófita, a partir de 180 minutos, ainda a gente não tinha chegado ainda em steady state. Né? Então, o tempo, ou seja, a velocidade estomática das pteridófitas para fechar o estômago em relação a aumentos na concentração de CO2 é extremamente mais lenta do que observado nas angiospermas. Nessa pteridófita aqui, você ainda observa um menor fechamento estomático em comparação com as angiospermas, né? Batendo com os dados prévios dos outros autores. E aí nós medimos a velocidade, né, estomática, tanto na parte de fechamento quanto na parte de abertura, seja na transição de CO2, ou seja na transição de escuro para luz e luz para escuro. Tá? Então veja que a velocidade estomática é sempre maior nas angiospermas, tá? Sempre maior. E principalmente durante o fechamento estomático. Se a gente comparar fechamento com abertura, as samambaias têm uma capacidade maior de abrir o estômago mais rapidamente do que fechar o estômago rapidamente. Ou seja, samambaias aparentemente elas têm uma menor velocidade de abertura estomática, mas comparado com o fechamento, essa velocidade é maior. Tá? Elas têm um sério defeito na parte de fechamento estomático, tanto induzido pelo escuro quanto induzido pelas altas concentrações de CO2. E aí o que a gente viu de resultados comparando com os metabólitos? Né? Então isso aqui é uma rede de correlação, em que a gente correlacionou todos os metabólitos encontrados nessa transição, né, de fechamento estomático induzido pelo alto CO2 com o parâmetro de velocidade estomática SL máximo. Então, o que a gente vê? Que em cinza você tem as correlações positivas, em preto você tem as correlações negativas. Tá? Então, os açúcares, em sua maioria, exceto a glicose aqui, se correlaciona positiva com a velocidade estomática. E os ácidos orgânicos, por exemplo,
né, se correlacionam de forma negativa. Ao passo que aminoácidos, a gente tem alguns se correlacionam positivamente e alguns se correlacionam de forma negativamente. Tá? Então, reparem aqui, sacarose, então, foi um metabólito que se correlacionou positivamente com a velocidade estomática, né, entre essas 4 espécies. E aí nós fomos a fundo, né, investigar o que estava acontecendo. Então aqui a gente tem a velocidade de fechamento estomático de 400 para 800 ppm de CO2, né, muito maior nas angiospermas do que nas samambaias. E veja que as samambaias também possuem uma menor concentração de sacarose nessa condição, tá? Comparado com a angiosperma, que, ou seja, a angiosperma tem um grande aumento na concentração de sacarose e esse aumento é maior do que na concentração nas samambaias. E também uma coisa interessante que a gente percebeu é que quanto maior a ração sacarose, malato, maior a capacidade da planta de fechar o estômago. Tá? Então a gente estava trabalhando com essa questão de sacarose, malato, qual deles tem esse papel de otimizar, né, a velocidade de fechamento estomático. Bom, só para relembrar, né, sacarose então, qual é a hipótese que a gente está trabalhando? Angiospermas têm uma alta taxa fotossintética nas células mesofílicas. Essas, consequentemente, produzem muito mais sacarose e essa sacarose sendo transportada pela corrente transpiracional até as células guardas pode induzir o fechamento estomático de forma mais notória, né, nas angiospermas comparado com as samambaias. Mas, claro, isso a gente estava eu estou falando aqui simplesmente baseado em dados de correlação. Né? A gente precisa mostrar que realmente isso acontece. Então, nós fizemos um outro experimento usando as 2 samambaias. Dessa vez nós usamos somente a vigna. Na verdade, os planos eram fazer também com tabaco, mas a pandemia não nos permitiu. E você perceba que todas as espécies fecham o estômago em resposta à sacarose. Né? Então, tanto essa angiosperma, que tem uma resposta um pouco mais lenta, né, linear, ao longo do tempo. Essa angiosperma que já se assemelha um pouco mais essa samambaia já se assemelha um pouco mais com a angiosperma, tá? Mas repare que o fechamento estomático induzido pela sacarose na vigna, né, no caupi, é muito mais rápido do que comparado com as samambaias. E aí nós calculamos, né, baseado nesse modelo de regressão, a velocidade estomática, que é muito maior em vigna do que nas 2 espécies de samambaia. Tá? Então, ou seja, essas espécies têm um fechamento estomático induzido pela sacarose, mas de fato a sacarose induz um fechamento estomático mais rápido nas angiospermas comparado com as samambaias. Nós fizemos também com ácido abscísico e manitol. Então, ácido abscísico, quando nós tratamos a folha com o ácido abscísico e medimos a taxa de condutância estomática ao longo do tempo, você percebe que essa espécie aqui praticamente não respondeu, né? Ou seja, o estômago nesse intervalo de tempo não responde a ácido abscísico. E essa espécie aqui tem um decréscimo linear, embora o R é bem baixo, tá? Mas tem uma certa resposta bem contrastante com a angiosperma. Com a angiosperma você coloca o ácido abscísico e você tem uma alta taxa de fechamento estomático. O estômago fecha muito rapidamente. Né? E talvez o mais interessante que a gente observou é que quando a gente trata com manitol, que é o nosso controle osmótico, ou seja, o manitol a gente acredita que não vai ter nenhum papel de sinalização. Então é um controle osmótico, ou seja, esse estômago consegue fechar por um mecanismo osmótico? Sim, né? Porque a sacarose também tem um efeito osmótico, por isso que a gente usou o manitol. Então, a resposta é sim, as samambaias, tanto as samambaias quanto as angiospermas, têm uma capacidade de fechar quando a gente adiciona 25 milimolar de manitol. Ou seja, existe um mecanismo de fechamento estomático bem primitivo que é induzido por um mecanismo osmótico. Tá? Quando a gente analisa a velocidade estomática, a gente percebe que o manitol, tanto o manitol quanto o ABA, a velocidade estomática, de fechamento estomático é muito maior na angiosperma. Mas, né, ressaltar aqui que o efeito do ácido abscísico é muito contrastante. A gente usou simplesmente 5 micromolar, que é uma concentração ok, né, para fito-hormônios encontrados nos tecidos.
não tão alta, né? Tem gente que usa 50 micromolar, a gente usou uma concentração fisiologicamente relevante, vamos dizer assim. E a velocidade de fechamento estomático é assim, absurdamente maior na angiosperma comparado com as pteridófitas, né? Esses são dados da tese do Silvio que ainda não foram publicados. Então, assim, o que a gente tem de conclusões até agora, né, desses nossos resultados? Que a gente sabe que essas samambaias possuem um mecanismo de fechamento estomático induzido por um processo osmótico, né, como a gente viu no processo de fechamento estomático induzido pelo manitol, que provavelmente seja independente do ácido abscísico. É claro que a gente não pode concluir isso, mas visto que elas praticamente não respondem ao ácido abscísico nessa condição e têm uma maior velocidade estomática em resposta a manitol, quando comparado com o ácido abscísico, a gente supõe, né, hipotetiza que essa resposta seja independente do ácido abscísico. A maior velocidade estomática das angiospermas, né, está relacionada a várias características genéticas, metabólicas e às vezes até anatômicas, né, desse grupo de plantas, e a gente tem demonstrado que, ou seja, não só nós, mas outros grupos, que o metabolismo celular guarda é importante e também essa comunicação célula mesofílica, célula guarda através possivelmente do transporte de sacarose, também é um fator importante para discriminar a velocidade estomática desses dois grupos de planta. Tá? E, né, falando em sacarose, ela parece ser esse ponto-chave que normatiza a eficiência do uso da água, no sentido de, no momento de altas taxas fotossintéticas, a sacarose do mesofilo é transportada para a célula guarda como um mecanismo de fechar o estômago e aí aumentar a eficiência do uso da água. Tá? E esse processo parece ser mais bem elaborado, vamos dizer assim, nas angiospermas comparados com as samambaias. Mas existe uma outra questão, de que nós, por observações, assim, a gente tem tanto problemas com essas espécies de angiospermas em relação a patógenos, né? A gente tem que estar sempre cuidando dessas plantas, com inseticida, com fungicida, com acaricida e assim por diante. Ao passo que as samambaias, raramente você precisa fazer algum tratamento, ou seja, a parte de defesa dessas plantas mais basais são muito mais bem elaboradas, aparentemente, né, do que essas espécies agrícolas que passaram por um melhoramento genético. Né? Então, a grande questão é crescer ou defender. Né? Então, a gente partiu dentro dessa questão, a gente fez algumas análises de perfil metabólico, tanto em samambaias quanto em angiospermas. Isso aqui é um resumo do perfil que a gente acredita ser de metabólitos secundários. É uma forma, a gente fez via LCMS, também tinha feito já uma parte de GCMS, que detecta principalmente metabólitos primários. E a gente percebe que uma grande quantidade de metabólitos tem um maior acúmulo nas samambaias. Isso aqui é um dos pontos de coleta que nós fizemos 4 ao longo do dia, né? E fizemos análise de GCMS e LCMS, e aparentemente as samambaias têm uma alta taxa de produção de metabólitos secundários ao longo do dia. Né? Então isso possivelmente também interfere não só na questão de crescer ou defender, mas também na questão de otimizar a velocidade estomática ou não. Tá? Nesse grupo de dados nossos, essas samambaias tiveram uma alta taxa de eficiência do uso da água. Né? Então, dentro dessa questão de crescer ou defender, as angiospermas possuem as samambaias possuem uma maior eficiência do uso da água. Tá? Então, qual é a hipótese que a gente está trabalhando? Que à medida que é o que o melhoramento genético fez, né? O melhoramento genético de espécies agrícolas fez o quê? Que a gente tinha muito mais acúmulo de metabólitos do metabolismo primário em contrapartida ao metabolismo secundário. Então, quanto mais acúmulo de metabólitos primários, maior é o crescimento. Quanto mais o acúmulo de metabólitos secundário, maior é a tolerância ao estresse. Né? Isso já está bem estabelecido. Agora, o que a gente está pressupondo é que talvez essa diferença entre angiospermas e samambaias também possa contribuir para essa questão da velocidade diferencial do estômago, ou seja, quanto mais metabólitos primários aqui, talvez, né, isso leva a uma maior taxa de resposta, maior velocidade estomática em resposta a esses metabólitos primários.
Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Esses dados apresentados são principalmente da tese de mestrado do Silvio, da tese de mestrado da Valéria e do Bruno, aqui atrás. Tá? Esse é o grupo do Ricardo, da TCC do Ricardo também. Esse é o grupo LabPlant, em que eu e o professor Albenizo somos os coordenadores, mas aqui não está todo mundo, está faltando bastante gente nessa foto. Agradecer todo o LabPlant, né, e todos os nossos colaboradores nas diversas universidades e também a FUNCAP e o CNPq pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.